entendendo, Deus, da sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de sermos conduzidos por Ti. Obrigado, porque hoje, Deus, nós vivemos uma vida nova no Senhor, porque em Ti nos tornamos novas criaturas. Obrigado, Jesus, porque a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido a provisão no tempo do deserto, e o Senhor tem trazido a multiplicação, a abundância no tempo da conquista. Obrigado porque a sua palavra tem sido fiel todos os dias. Obrigado porque desde os nossos antepassados até hoje, o Senhor não mudou a sua palavra, o Senhor não voltou atrás da sua fidelidade. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por ter se entregado naquela cruz e feito homem, foi humilhado por nós. Padeceu, Deus, sofrimentos, humilhações por nós, Jesus. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. A palavra fala que o Senhor tomou a chave da morte, Deus. O Senhor dominou a morte e a vida. Oh, Deus, o Senhor, com aquele ato, Deus, cumpriu o que havia predito todos os antigos profetas, que profetizavam aquele que haveria de vir, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio, o Senhor cumpriu a promessa. Ó Deus, o Senhor nos deu direito a viver uma nova e superior aliança. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós podemos desfrutar o que os profetas almejavam viver. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor veio e o Senhor nos aproximou do Pai. O Senhor nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu. Aquele Deus que talvez era distante, que havia intermediadores entre Deus e os homens, que eram os sacerdotes ali, os profetas. Ó Deus, em alguns casos ali reis, Deus, e agora não, nós temos livre acesso a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado. Perdão pelas nossas fraquezas, perdão pelos nossos pecados e falhas. Senhor Jesus, conduza-nos sempre no entendimento da sua palavra, fala-nos hoje através da sua palavra, porque a tua palavra é verdade para nós. Ó Deus, a sua presença é o que mais almejamos e honramos. Senhor Jesus Cristo, que o nosso momento de principal atenção agora não seja conversa paralela, não seja distrações, não seja, Deus, obrigações que temos quando sairmos daqui, mas que possamos honrar o Senhor com o máximo da nossa atenção, que possamos honrar o Senhor, Deus, nesse momento, Deus, ouvindo, recebendo a sua palavra e juntando ao entendimento a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um glória a Deus com força. Aleluia. Quantos podem dar um sorriso bonito, mostrando os dentes? Isso aí, glória a Deus. Não tem ninguém banguela aqui. Se tivesse, mostra a gengiva. Amém? Glória a Deus. Então, onde estamos conectando a nossa fé? Quando nós olhamos a palavra de Deus, conforme nós temos feito, pegando desde o Antigo Testamento até a Nova Aliança, avaliando os profetas, avaliando Jesus, avaliando o que foi feito após a ascensão de Jesus aos céus, o qual Ele nos deixou, o Paracleto, o Paracletor, o Espírito Santo. E então, avaliando toda a Bíblia Sagrada, nós começamos a entender as ligações, os pontos, as profecias, as promessas, os princípios, e ao mesmo tempo nós conseguimos entender como precisamos embasar a nossa fé, como devemos fundamentar a nossa fé, a nossa vida em comunhão com o Espírito Santo, a nossa vida aqui na terra como nos céus. Amém? Então, algo, obviamente, está lutando contra um reino. E quando nós falamos de reino, nós não estamos falando de democracia. Quando nós falamos de reino, nós não estamos falando de república. Nós vivemos em uma república, certo? República Federativa do Brasil, sim ou não? Onde há uma democracia. Quando você olha para outros modelos de governo, como por exemplo a Inglaterra, você tem ali um primeiro-ministro, um outro modelo de democracia, mas que também consiste em um modelo democrático de governo. Então, para nós,
muitas vezes é difícil conceber de fato como funciona um reino. E o reino não funciona com a opinião da maioria. Sim ou não? O reino não funciona com a voz do povo, é a voz de Deus. O reino funciona com um rei que determina todas as coisas como elas são e como elas devem ser. Então, quando falamos do reino de Deus, nós precisamos entender que existe um que governa, independente do consenso humano, independente do que o Wesley sente ou do que o Davi sente, independente do que você quer que aconteça, existe um Deus soberano que governa sobre todas as coisas, que estabeleceu princípios, que estabeleceu leis naturais. A palavra fala que as águas foram determinadas limites, para que elas não transpassassem os limites delas. Não é isso que a palavra fala? Que os montes, a tudo ele tomou o peso e a medida em suas mãos. Não é isso que a palavra nos ensina? Então nós temos um Deus que governa sobre todas as coisas, com autoridade máxima, que a palavra diz que Ele conhece todas as coisas e já criou todas as coisas pelo seu fim. Obrigado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor nos criou através do mundo espiritual. E por meio do mundo espiritual, o mundo físico veio a existir. Então, o mundo espiritual, primeiro, precisa ser orientado para que o mundo físico, material, corresponda àquilo que espiritualmente foi determinado a acontecer. Sim ou não? Embolou a cabeça? Não? Amém. Com isso, a palavra nos mostra que nós devemos viver assim na terra como nos céus. Então, se a gente deseja mudar alguma área da nossa vida, primeiramente, nós devemos fazer o quê? Movimentar isso espiritualmente. Porém, os sentidos do povo, das pessoas de forma geral, estão sendo treinados para as coisas do mundo físico, material. Os sentidos com os quais falam o povo estão sendo mais treinados, o sentido humano, material, do que o sentido espiritual. As pessoas têm se atentado mais àquilo que é físico, material e tangível, do que aquilo que é feito espiritualmente. Então, estamos sendo treinados mais para o que sentimos do que para aquilo que acreditamos. Conseguem ver isso? E aí, as pessoas começam a ser governadas pelos seus sentimentos. E aquilo que ela outrora acreditava, começar a ser sobreposto por um sentimento pessoal. Eu estava conversando com uma pessoa e depois de uma situação, todos pediram ali perdão numa determinada situação, e aí uma pessoa não pediu. Aí eu fui conversar com essa pessoa depois, aí ela falou assim, eu não sinto que é para perdoar ainda. Uma pessoa cristã. Aí eu virei e falei assim, mas irmão, você sentir isso, está tudo bem, porque nós somos seres humanos, a gente tem sentimento. Não é isso mesmo? Sentimento de emoções de alto, de baixa, nós temos muitas vezes momentos de euforia, momentos de tristeza, isso está certo. Mas o que a palavra nos ensina é sujeitar os nossos sentimentos à palavra de Deus. E então, quantos de nós temos treinado mais as nossas emoções do que dado ouvido ao que a palavra nos ensina? Então, o inimigo está claramente tentando subjugar a fé das pessoas com o humanismo, buscando trazer uma lógica humana para sobrepor aquilo que nós acreditamos pela palavra. E como que isso começa a acontecer? De forma muito sutil. Quer ver um exemplo? Hoje está viralizado, né, o of the power, the king, the mentor, the best, aquela coisa toda lá. E não estou aqui para falar de fulano ou de ciclano, mas a banalização das línguas estranhas, como diz a palavra,
a banalização do dom de línguas cria em muitas pessoas incredulidade no que diz respeito a um dom espiritual. E aí, quando essa incredulidade é gerada, você deixa de receber o que aquilo pode trazer de galardão sobre a sua vida, de bênção, de retribuição, de favor. Entende, Aparecida? Porque nós estávamos, inclusive, falando ontem, no livro de Mateus diz assim: receba um profeta, um justo no caráter de justo, e você receberá o galardão que esse justo traz com ele. Receba um profeta no caráter de profeta, e você receberá o galardão que este profeta traz com ele. Ou seja, se eu recebo uma pessoa no caráter que ela representa, junto com ela, eu recebo, ao honrá-la, ao reconhecê-la naquele ofício, eu recebo com ela o seu galardão. Um exemplo: se você vai orar para alguém, mas a pessoa não reconhece em você o dom, a autoridade, provavelmente essa pessoa não vai ser curada. Jesus, quando ele passou aonde ele cresceu, a palavra fala assim que ele fez poucos milagres. Por quê? Porque ele não tinha poder para fazer? É isso? Por quê? Por causa da incredulidade daquele povo. Eles tinham Jesus como uma pessoa comum. Ele era homem, então ele tinha o comum do homem. Só que não reconheceram nele a divindade. Logo, o poder que aquele galardão, a recompensa que vinha junto com o Messias, não alcançou a vida daquelas pessoas. É por isso que, para se cumprir aquela palavra que as bênçãos de Deus nos alcançam, nos perseguem, nós precisamos honrar o que a palavra diz. Então, trazer descrédito, trazer banalização nos dons espirituais começa a trazer incredulidade. E a incredulidade, muitas vezes, te faz ver ou te faz descaracterizar algo que a Bíblia traz como sagrado, te faz descredibilizar uma pessoa que às vezes tem autoridade sobre alguma coisa, ou um justo, ou um profeta, ou qualquer pessoa no seu caráter, e você deixa de receber o que aquela pessoa traz com ela de recompensa. É quando você está dentro da sua casa, um exemplo, e às vezes o seu esposo ou a sua esposa é uma pastora ou um pastor, só que ela está na sua casa. E aí você fala: é só meu marido, é só minha esposa. E você não reconhece nela uma autoridade. E aí nós entendemos que existe o princípio da honra. E o princípio da honra opera de duas formas diferentes. O princípio da honra, ele opera quando nós honramos alguém de forma intencional, ou seja, quando nós de alguma forma retribuímos a alguém por aquilo que ela faz ou representa. Consegue entender? Então, quando você intencionalmente honra uma pessoa que em uma jornada já fez muito por você, um pai, uma mãe, um tutor, um mentor, seja o que for, você está honrando aquela pessoa. E existe também uma maneira de você honrar, que é você reconhecer o ofício e a autoridade daquela pessoa, e você não desrespeitá-la e ao mesmo tempo orar por ela, mesmo que você não aprove aquela pessoa. Um exemplo disso, pegue a figura do Lula ou a figura do Bolsonaro. Se você detesta o Lula ou detesta o Bolsonaro quando ele era presidente, qualquer um dos dois, você não precisa gostar deles. Você não precisa falar palavras de validação a eles, já que você não concorda com o seu governo, mas ao mesmo tempo a Bíblia exige de você o quê? Honra. Essa honra não é de você falar: esse é o melhor presidente que o nosso país já teve. Já pensou você falar isso no governo atual? Que loucura. Mas amém. Só que esse tipo de honra agora é uma honra de quê? De você não difamar. Ao mesmo tempo de você orar pelas autoridades, não é isso? E reconhecer o seu governo. Então nós, como cristãos, aqueles que estão em determinado cargo de autoridade, por mais que não apoiamos de forma a concordar, nós devemos fazer o quê? Honrá-los intencionalmente? Deixa eu trazer honra, deixa eu falar. Não. Nos calar e orar por essas autoridades. Claro que, se necessário for, expor a nossa opinião de forma respeitosa. Amém?
Amém. Então, tudo isso, quando nós começamos a compilar o que a Bíblia vai nos ensinando por meio da trilha dos princípios, nós começamos a, de fato, a tangir, a desfrutar das promessas que Deus direciona para as nossas vidas. Como diz em Deuteronômio 28, as promessas estão condicionadas à nossa cooperação com o Espírito Santo. Amém? Repita comigo, as promessas estão condicionadas à cooperação com o Espírito Santo. Algumas coisas que Deus falou vai acontecer independente de você, certo? Outras coisas, para que você viva seu potencial máximo, você precisa cooperar com a vontade de Deus, com o Espírito Santo de Deus. É uma cooperação. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele veio, morreu por mim, morreu por você. Não havia um justo sequer. Ele nos atraiu primeiro, nos chamou, nos escolheu, morreu por nós, ressuscitou, nos deu direito a uma nova aliança, nos deu poder, deixou conosco o Espírito Santo, o ajudador, o auxiliador, o próprio Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo. O que mais você quer? Amém? Então o que nós precisamos agora é da nossa cooperação com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos conectar a nossa fé de forma correta com a palavra de Deus e não com aquilo que sentimos. Eu não sinto que é para perdoar. Você está indo contrário ao ensinamento da palavra. Eu não sinto que eu tenho que honrar aquele presidente, não. Ladrão, corrupto, bandido, foi preso. Você tem que honrar, mas você entendeu as duas formas de honrar. Talvez não tenha que ser da primeira forma, certo? Mas da segunda. Só que tem pessoas que vivem só na primeira forma da honra, que é não desrespeitando e reconhecendo. Não, ele é o presidente, eu reconheço, não concordo com o que ele faz, mas reconheço, Senhor Jesus, oro pela vida dele. E tem o segundo jeito, que é você honrando aquela pessoa de uma forma intencional. Nós temos que praticar ambas as partes. Então, para que a gente possa conectar a nossa fé à palavra de Deus, nós precisamos entender o seguinte: tudo que a palavra fala aqui é como se fosse o alimento. Sim ou não? Paulo fala que a alguns ele dá um leite como alimento, porque aquela pessoa, um nenenzinho, não tem capacidade de digerir, não é isso, Nise? Alguém aqui já deu feijoada para neném? Ninguém arriscou? Um bacon? Não é verdade? A outros a palavra fala que ele deu alimento sólido. Então a palavra é tida como um alimento. A fé, desculpa a comparação, mas a fé é como se fosse o seu suco gástrico. É quem vai digerir aquele alimento. Se você não une a esse alimento a fé, você tem só uma palavra, sem vida. Consegue entender? Se você não une este alimento, a fé, a confiança inabalável, a certeza de que Deus vai honrar, a verdadeira convicção de que o que está aqui vai se realizar na sua vida, não tem efeito algum sobre a sua vida. Então, ao que você está conectando a sua fé? Será que esse suco gástrico tem sido de fato algo para digerir o que você tem se alimentado? Ou você lê o versículo do dia, abriu lá o versículo do dia no Google, devocional do dia, Salmo 91, você lê e você não conecta aquilo à sua fé. Você não conecta a tudo que você está vivendo e faz assim: eu estou vivendo isso, mas eu tenho certeza que independente das minhas circunstâncias, da situação que eu vivo hoje, o que Deus disse sobre mim é verdade. Essa situação tem que se sujeitar à vontade de Deus. Essa situação tem que se dobrar perante a vontade do meu Deus. Essa causa, Deus é fiel. Se ela vier a meu favor ou não, Ele continua sendo fiel, mas eu entrego na mão do justo juiz. Estão entendendo? Nós precisamos usar a nossa fé, aleluia, para que nós não sejamos uma igreja morta, ou uma igreja morna, que a palavra fala que aquilo que é morno
Estou a ponto de... Então, o dom natural de discernirmos as coisas espirituais, a voz de Deus, e manifestar os dons do Espírito Santo, eles estão sendo como se fossem atrofiados. Pense em duas musculaturas. Pensa na musculatura da sua fé e dos seus sentidos naturais, certo? Quanto mais você trabalha um músculo, mais ele se torna forte, não é isso? Só que tem pessoas que fazem da seguinte forma, sabe como, Miriam? Sabe como, Wesley? Vou falar para você através da câmera aqui. Sabe como, Wesley? A pessoa faz da seguinte maneira, ela recebe uma palavra que ela ouviu da Camila Barros, que ela ouviu do Thiago Brunet, que ela ouviu do David Leonardo. Eu ouço todos eles, tá, gente? Menos David Leonardo, apesar de que eu nada contra, é só o estilo. Mas ela ouve uma palavra de todos estes, e aí sabe o que acontece, Nise? Ela se sente empoderada, entende, Aparecida? Entende, Gisele? Ela foi ali impactada, ela foi renovada por aquela palavra. E aí, aquele alimento, aquela musculatura foi exercitada um dia, e ela já pensa o quê? Estou pronto, pode vir, caia céu, pode vir, se levante o inimigo, cadê Golias? Essa pessoa acha que aquela palavra já é para a semana inteira, você entendeu? Não adianta de nada, sabe por quê? Qualquer coisa em sua vida, para ter um resultado eficaz, memorize isso, precisa da intensidade certa, pelo tempo certo. Todo mundo sabe disso? A intensidade certa, na quantidade certa, pelo tempo necessário. Repita comigo. A intensidade certa, na quantidade certa, pelo tempo necessário. Vou dar um exemplo na musculatura normal. Se você vai na academia um dia, você pega e faz ali um exercício para bíceps. Aí você pegou. Se você pegar 1 quilo, Nise, eu não estou falando, gente, para quem tem deficiência, tem que fazer fisioterapia, me ajuda. Se você pegar 1 quilo e você fizer assim, 10 vezes, vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar, Felipe? Então a intensidade tem que ser a intensidade certa. E se você pegar, você que é mulher, 6 quilos, vai fazer ou não vai fazer uma diferença? Consolação? Consolação é mais forte, ela faz academia. Se você pegar 10 quilos, não é uma intensidade boa, vai fazer ou não vai diferença em relação a 1 quilo? Sim ou não? Sim, a intensidade certa. Pela quantidade certa. Se você pegar e fizer uma vez, pegou 20 quilos, entende, Gisele? Fiz uma vez, 20 quilos. Vai valer alguma coisa, Lara? Não, eu só fiz uma vez. Vai para o hospital? E se eu pego a intensidade certa, que seja 10 quilos, faço a quantidade certa, faço 3 de 20, 3 de 10, mas só fiz um dia, vai valer de alguma coisa? Não vai. A nossa vida espiritual também é assim, para que a sua musculatura espiritual esteja pronta, para que você seja usada de forma poderosa, para que você, em meio às intempéries, você consiga viver com uma palavra. Em meio à crise, você vai fazer o quê? Reinar na crise, reinar na abundância em todas as situações. Para que isso aconteça, você precisa da intensidade certa, na quantidade certa, pelo tempo necessário. É por isso que a vida espiritual de uma pessoa, ela é definida pela sua disciplina. Você tem que ter disciplina. Se você está com vontade de ler a Bíblia ou não, leia mesmo assim. Se você está com vontade de orar ou não, ore mesmo assim. Aqueles que permanecerem em mim e a minha palavra em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. E então, para que isso aconteça, não basta você orar um dia e a palavra do Senhor permanecer em você naquele dia. Isso precisa ser feito pelo tempo necessário. E sabe qual é o tempo necessário na vida de um cristão? Até a volta de Jesus.
A unção, ela precisa ser renovada todos os dias. É uma unção nova, é um azeite fresco, é como se fosse o maná. Se você estiver vivendo só com base no maná de ontem, hoje ele apodrece. Sim ou não? Então nós precisamos exercitar a nossa musculatura espiritual. É por isso que às vezes a gente pega a Bíblia para ler, já aconteceu isso comigo. E às vezes parece que você está doido para acabar e, nossa, o capítulo 12 de 1 de Coríntios não acaba nunca. Quem já passou por isso? Acho que todo mundo, né? Salvo os santos já arrebatados. Estou brincando. Mas quantos já não separaram 20 minutos para orar e parecia que os 20 minutos eram eternos? Sim ou não? Tipo assim, cara, será que eu coloquei despertador mesmo para 20 minutos? Na verdade, você vai olhar ali e não deu nem 10. Mas isso é porque isso é comum às vezes acontecer quando você deixa a sua musculatura espiritual atrofiar. A resposta para isso é o estímulo na intensidade certa, na quantidade certa, pelo tempo necessário. Você não precisa ler a Bíblia e sentir um arrepio. Você precisa simplesmente ler a Bíblia. Você não precisa orar e sentir o Espírito Santo passando como um vento. Tem pessoas que condicionam a presença de Deus ao sentimento. Não. A presença de Deus, a voz de Deus, por exemplo, muitas pessoas falam assim, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Se você sentiu a paz de Deus na sua vida, a partir do momento que você está orando, você ouviu a voz de Deus, porque Deus não se dissocia da sua voz. A palavra fala que no princípio, quem era o verbo? No princípio, quem era o verbo? Quem era o verbo? Deus. No princípio ele era o verbo era ele, estava com Deus, andava com ele, o verbo se fez carne, ou seja, a voz não se dissocia da presença. Se você sente a presença de Deus, essa é a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, essa é a presença de Deus. Então não se engane achando que, eu orei, Deus não falou comigo. Se você sentiu a paz, se você sentiu a presença, se você sentiu impactado pela mensagem, meu irmão, essa já é a voz de Deus. Amém? Aleluia! Aleluia! Então não precisamos ser aqueles cristãos que pensamos, eu não estou sentindo vontade de orar, então não é para orar. Não estou sentindo vontade de levantar a mão. Não, meu irmão. É por isso que a palavra fala, traga cativo todo o seu pensamento, a obediência. Leva cativo. Você doutrina seu corpo e não seus sentimentos te doutrinam. O sentimento doutrina o cachorro. Não é assim? Ele sente a cadela no cio, o que é que ele faz? Vai atrás. Sim ou não? Esse é o cachorro. O cachorro, você pode ser o melhor amigo dele. Às vezes você pisou no pezinho dele sem querer. O que é que ele faz? Calma na sua canela. Estão entendendo? O cachorro é condicionado, doutrinado pelo seu sentimento. Nós doutrinamos o nosso corpo. Nós condicionamos a obediência de Deus. Então, 1 de Coríntios 12, de 1 a 11, diz assim, vamos ler juntos. Quem aqui está condicionando o seu sentimento, as suas emoções ou aos seus sentimentos? Digam glória a Deus com força. Who's that? Olha só. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos do mundo. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, então há diferentes tipos de dons, diferentes tipos de serviço, diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Ou seja, não tem como você falar que Jesus Cristo é o Senhor, não tem como você se dizer um cristão se o Espírito Santo de Deus não habita em você. Então, a cada um de nós é dada a manifestação do Espírito.
visando ao bem comum, a manifestação do Espírito. Amém? Então, a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito, a outros poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Volta no versículo anterior, por favor, versículo 10. Olha só que interessante. Aqui ele fala a respeito de discernimentos de espírito, está vendo aqui? Ó? Há outro discernimento de espírito. Esse é um dos dons. Há um certo tempo atrás, a minha mãe falou comigo que ela orava a Deus pedindo o dom de discernimento de espírito, porque ela entendia que esse era um dos dons mais importantes, porque te permite discernir quem está falando. Só que esse dom de discernimento do espírito, que ele está dizendo aqui, não é simplesmente para discernir se é uma profecia ou se é uma adivinhação, porque os dois preveem o que vai acontecer, mas a fonte, se estiver contaminada, o dom de espírito vai te permitir entender, opa, é de Deus ou é do diabo? Ou são dos espíritos malignos, certo? A fonte você precisa discernir, sim ou não? Então, olha que interessante. Já ocorreu situações de pessoas orarem em línguas e não ser o Espírito Santo de Deus. E não ser nem a pessoa fingindo, mas ser uma manifestação de um espírito maligno. E aí depois a pessoa ser o quê? Liberta com imposição de mãos. Estão entendendo? Só que às vezes aquela pessoa vai estar tendo uma manifestação dos dons de línguas e você vai estar ali, aleluia, glória a Deus, Senhor Jesus. Ah, fala assim comigo também. E é outro espírito. Estão entendendo? Então, por isso a importância do dom de discernimento de espírito. Mas esse discernimento espiritual também precisa te auxiliar a discernir a voz de Deus das suas emoções. Quantas pessoas são conduzidas pelas suas emoções, acreditando que é Deus falando com ela por meio de uma intuição? E nem sempre a sua intuição é o Espírito de Deus te falando algo. Muitas vezes você tem que confrontar a sua intuição à luz da palavra, questionando o que você está sentindo com aquilo que a Bíblia diz. Amém? Deus não se contradiz, não é isso, Wesley? Nosso Deus é fiel, a palavra de Deus é perfeita, como foi cantada hoje, a palavra de Deus é poder, ela é arma e escudo para todos que nele confiam, ela é arma e escudo para todos que nele confiam, ela é arma e escudo para todos que nele confiam. É por isso que devemos conectar a palavra à fé, aquilo que ouvimos ao nosso suco gástrico. É por isso que você deve pegar a palavra e você começar a trazer ela como realidade para a sua vida. É por isso que você pode estar vivendo o problema que for, mas as suas convicções não podem ser abaladas pelo que você está vivendo, mas pelo que a palavra diz. Muitas pessoas hoje têm conectado a sua vida, a sua fé de forma errônea. As pessoas têm passado por problemas, e ao invés de se basear no que a palavra diz, ela começa a se basear no que ela está sentindo. Aí a pessoa passa por um problema, e ela começa o quê? Deus me abandonou. Deus não me ama mais. Não, meu irmão, sabe o que a gente precisa fazer? Se importar um pouco menos com o seu testemunho, não com aquilo que você faz como seu testemunho, dando um bom ou mau testemunho, mas se preocupando um pouco menos com aquilo que você tem produzido de resultados, e se preocupar um pouco mais com o testemunho sobre Deus, sobre Jesus, um pouco menos sobre o que de fato está te acontecendo, e se preocupar um pouco mais com o que a palavra diz sobre o testemunho daquele que era, que é e que há de vir.
Então pare um pouco de concentrar as suas dores, de concentrar o seu foco nas suas emoções, nas suas dores, nos seus sentimentos, e comece a olhar o testemunho que fala de Jesus. Gente, comece a ler o livro de Gálatas. Você pode ler Gálatas quantas vezes você quiser. Aí você começa a ler, você começa a falar assim: caramba, mano, olha isso que está falando a Bíblia aqui, está conectada lá atrás. Aí você começa a ver e você fala assim: cara, quando ele fala de Sara e Agar, ele faz a comparação com o Monte Sinai, com Jerusalém físico, e ao mesmo tempo com quem? Com Jerusalém espiritual. Aí você fala assim: o quê? A Bíblia estava fazendo aqui uma sombra, como diz a palavra, daquilo que haveria de vir? Então aquelas duas mulheres simbolizavam duas alianças? Aí você começa a falar: ah, meu Deus, olha onde eu estou baseando a minha fé. E ele começa a dizer que Agar era o quê? A Jerusalém terrestre, o Monte Sinai. E ao mesmo tempo Sara representava quem? A Jerusalém espiritual. Por isso, as filhas, os filhos, a descendência de Agar, da Jerusalém terrestre, começou a atacar, começou a perseguir aqueles que eram herdeiros da Jerusalém espiritual. E aí você vai começando a entender a sua linhagem, e você vai começando a ver toda a palavra de Deus, como ela é poderosa, como ela é rica em detalhes, em poder, naquilo que ela prediz, como que ela não se contradiz, como que ela é verdadeira. E meu irmão, ali você vai ganhando força. Não busque força em momentos difíceis, simplesmente na sua capacidade, porque a sua capacidade é limitada, meu irmão. A minha capacidade, dona Neuza, é limitada. Às vezes eu tento por mim mesmo e eu não consigo. Mas se eu baseio a minha força pelo testemunho da palavra de Deus, ah, meu irmão, não existe limite, não é isso, Ariane? Não existe limite. Então, se apegue um pouco menos ao testemunho do que está acontecendo com você. Ah, mas está acontecendo isso. Não. Se apegue mais ao testemunho da palavra. O que a Bíblia está dizendo? O que a palavra do meu Deus diz? Então, calma, eu faço parte da descendência da Jerusalém espiritual. É por isso que muitas vezes eu sou atacado, é por isso que muitas vezes acontece comigo: oh meu Deus, obrigado por essa herança espiritual que o Senhor me deu, Senhor Jesus. Calma aí, existem dons, e a palavra fala que eu posso buscar os melhores dons, então deixa eu conectar a minha fé a esse suco gástrico, deixa eu conectar a palavra e digerir ela nesse suco gástrico. Se eu posso buscar os melhores dons, eu tenho em Deus o direito de pedir e de ser contemplado com o dom de cura, de maravilhas, de prodígios, de discernimento de espírito, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, sim ou não? Então, meu amigo, para de ler e falar: que lindo, incrível. Leia e conecte esse alimento a seu suco gástrico, meu irmão. Comece a digerir aquilo, comece a meditar sobre essa palavra. Aonde você está conectando a sua fé? Então, quando nós começamos a entender que muitas vezes nós estamos sendo guiados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, isso é sinal de que a nossa musculatura espiritual está enfraquecida. Talvez ela esteja atrofiada. Entende? Sabe aquela pessoa que era boa de matemática, fazia conta de cabeça? Aí hoje é tudo só no digital, no celular. Quando pergunta para ela uma conta básica, ela torce a cabeça. Sabe aquela pessoa que era acostumada a escrever e tinha uma maestria para a escrita? E hoje você tem o celular que vai corrigindo tudo, escrevendo, você nem... Aí o que acontece? Você vai escrever uma palavra simples, é com C cedilha ou com S? É com 2 S aqui? Eu não sei. Sabe aquela musculatura que vai atrofiando? Então, em nome de Jesus, que nós possamos conectar toda a palavra que temos escutado à fé. Porque a palavra diz assim, que a única forma de agradar a Deus é através da sua fé. A fé sem obras é morta, mas sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Às vezes você está na igreja e você não está agradando a Deus. Eu vou repetir. Às vezes você está na igreja e você não está agradando a Deus. Porque você vem, recebe o alimento sólido, quiçá
recebe um leite, não tem problema. Tem pessoas que primeiro começam no leite, mas nem esse leite você conecta a fé. Nem esse leite você digere. Aí você está vindo na igreja, mas está sendo reprovado por Deus. Estão entendendo? É por isso que nós vamos começar esse GC, esse grupo de crescimento. Porque a nossa intenção é fazer com que todos usem do seu dom e da sua responsabilidade dada por Deus para exercer o seu ministério. Porque o ministério do discipulado, todos fomos chamados a fazer. É por isso que nós tivemos o entendimento de descentralizar, porque senão a igreja entende que é só o pastor. Aí uma pessoa na igreja não vem, por algum motivo, fica 3 semanas sem vir, e depois ela fala, nossa, ninguém me ligou. E às vezes ninguém ligou mesmo. Claro que às vezes aquela pessoa também nunca se relacionou, nunca soube sair da sua zona de conforto e conversar, desenvolver intimidade, relacionamento, que a palavra ensina, não é isso? Só que aquela pessoa não teve ninguém ligando para ela. E às vezes essa culpa vai para onde? Para o pastor. Não é isso, Lara? Não é isso, Nise? Mas a responsabilidade não é só do pastor, não. É de cada um de nós. Então, é o tempo de vivermos o chamado como Jesus fez a seus discípulos. Cada um de vocês. E de fazer o quê? Discípulos. Então, essa responsabilidade não é só do pastor. Essa responsabilidade não é só de uma liderança, de um bispo, de um apóstolo, não. Essa responsabilidade é nossa. Por isso que a palavra fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Ainda que são pessoas diferentes, que você não se sinta, meu irmão, sentindo ou não sentindo, não é o que você sente, é o que a palavra diz. Você é parte de um corpo. E o corpo, ele precisa de todos funcionando de forma integral. Então nós entendemos que muita gente tinha preconceito com célula, vai começar a célula. Gente, se quiser chamar de célula ou não célula, essa não é a nossa causa. A nossa causa se chama autorresponsabilidade de todos nós, fazermos o que o Senhor nos destinou, e de fazer discípulos. Faça assim na terra como nos céus. Sejam o quê? Os meus representantes, como vocês são chamados de nação santa, sacerdote real. Não é pastor santo, não é bispo sacerdote real, é nação santa, é sacerdotes reais, é povo adquirido, são o quê? Embaixadores de Cristo. O embaixador não é só o bispo. O embaixador não é só o ministro de louvor, os embaixadores somos nós, igreja, filhos. É por isso que nós estamos iniciando esse GC, para que todos possamos exercitar o quê? O chamado que nos foi dado por Deus. Amém? Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. O corpo de Cristo, ele só funciona quando todos os membros estão interligados e funcionando. Se só funciona a palavra que é ministrada do altar, talvez se a gente for querer dizer que é a língua, aquele que fala, mas aí tem a orelha, tem o olho, tem um dedinho do pé, pelinhos do corpo, tem cada um ali dos membros, cada um tem o seu objetivo. Só que se só funciona a língua e não funcionam os ouvidos, é um corpo ineficiente, deficiente. E a noiva de Cristo não é deficiente, ela é perfeita. Só que cabe a nós fazer com que cada parte do corpo funcione integralmente. Glória a Deus pelas diferenças. Porque aquele que ouve não é o que fala, aquele que fala não é o que ouve, o que vê não é o que... Vocês estão entendendo? O que pisa não é o que pega. Glória a Deus pelas diferenças. Em nome de Jesus, exercite a sua musculatura espiritual. Ative a sua fé, juntando a palavra de Deus ao ingrediente que pode agradar a Deus, que é a fé. Aleluia, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque a sua palavra nos ensina, nos conduz, nos instrui. Obrigado, Jesus, porque somos tão falhos, Deus, somos tão frágeis. Um vírus que nem enxergamos a olho nu é capaz de tirar a nossa vida, Pai. Uma bactéria que precisa de um microscópio é capaz de derrubar um homem, uma mulher e deixar de cama. Uma queda andando pode fazer com que haja um óbito.
se bater a cabeça. Nós somos tão frágeis, Pai. Ainda assim, nesse vaso de barro, o Senhor nos confiou tamanho poder. O Senhor fez de nós a sua habitação. Senhor Jesus, nos ajude nas nossas fraquezas para que possamos vencê-las. Nos ajude a sermos disciplinados. Nós desejamos, Pai, permanecermos no Senhor. E nós desejamos que a sua palavra permaneça em nós, Jesus. Espírito Santo de Deus, revista-nos, Pai, com o teu poder, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque no Senhor nós podemos nos derramar. Obrigado porque podemos nos render diante daquele que é o Rei dos Reis. E ali no livro de Esther fala que o rei, ele estendeu o cetro para Esther. Isso é uma figura de que o cetro está estendido para nós que somos filhos, que somos a noiva do rei. O cetro, que é o favor do rei, está estendido para você. O cetro de Deus está estendido ao nosso favor. Obrigado, Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar de todo o coração, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Obrigado, Jesus. Obrigado porque no Senhor nós temos a oportunidade de um novo começo. Nós declaramos que nós viveremos o crescimento aqui nesse ministério, Pai. Nós declaramos que vidas serão transformadas através desses GCs, Pai, desses grupos de crescimento, dessas células. Nós declaramos que famílias serão impactadas. Haverá restauração de lares, haverá cura física de enfermidades, de câncer, de doenças. Haverá sinais, haverá prodígios, haverá maravilhas. Opressão cairá por terra. Prisões serão quebradas. Dons serão liberados. Pessoas serão ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, obrigado. Nós cremos no teu avivamento, Pai. Nós cremos no teu avivamento, Jesus. Usa-nos poderosamente. Usa-nos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós declaramos que nós iremos, nós venceremos, junto com aquele que é o nosso ajudador, o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso. E nós voltaremos para testemunhar a bondade do Senhor Jesus. Aleluia. Acenda as luzes, dê um glória a Deus, dê uma salva de palmas, porque o nosso Deus, Ele é merecedor. Amém? Dê um abraço no seu irmão, ministre uma palavra de encorajamento e pergunte ao seu irmão, ao que você tem conectado a sua fé? Amém? Aleluia.